parecer que versa sobre o conteúdo do veto integral do chefe do Executivo relativamente à proposição de lei número 5 de 2025, que dispõe sobre auxílio financeiro aos atletas amadores e profissionais que participarem de eventos e competições esportivas representando o município de Alto Caparoá, Minas Gerais, e da outras providências. A uma, ao compulsar detidamente as razões do veto integral do chefe do Executivo, consubstanciado no ofício número 43 de 2025, verifica-se que a razão do veto limitou-se a 2 fundamentos jurídicos: pretenso vício de iniciativa e suposta criação de despesas sem a devida previsão orçamentária. Em outras palavras, afirma o chefe do Executivo em seu veto que o Poder Legislativo não seria legitimado para a deflagração do processo legislativo ora em discussão, bem como haveria criação de despesas sem previsão no orçamento. Passemos, pois, a infirmar as inteiras tais fundamentos jurídicos. As matérias que atraem a iniciativa exclusiva do chefe do Executivo Municipal para fins de iniciativa do processo legislativo constam do artigo 61 da Lei Orgânica Municipal, em cujos incisos enumera em rol taxativo as hipóteses em que cabe ao prefeito tal prerrogativa, que são: 1. Criação de cargo e funções públicas na administração direta, autárquica e fundacional e fixação ou aumento de remuneração dos servidores, observados os parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 2. O quadro de emprego das empresas públicas, sociedade, economia mista e demais entidades sob controle direto do município. 3. O regime jurídico único dos servidores públicos dos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional, incluindo o provimento de cargo e aposentadoria. 4. Criação, estruturação e extinção dos órgãos da administração pública e entidades da administração indireta. 5. Os planos plurianuais. 6. As diretrizes orçamentárias. 7. Os orçamentos anuais. Portanto, ao proceder à mera leitura dos incisos supracitados, verifica-se a evidência que legislar sobre auxílio financeiro aos atletas amadores e profissionais que participarem de eventos e competições esportivas representando o município de Alto Caparoá não está no domínio da iniciativa legislativa reservada do chefe do Executivo, pelo que este egrégio Parlamento Municipal, nessa matéria, possui plena liberdade de conformação legislativa. Logo, resta afastado em absoluto pretenso vício de iniciativa. No que concerne a suposta criação de despesas sem a devida previsão orçamentária, a afirmação em si mesma de tão destoante da realidade jurídica e desligada dos marcos orçamentários merece uma impugnação circunstanciada. Em primeiro lugar, não há, aspas, criação de despesa, fecha aspas. Há, em verdade, transferência de créditos orçamentários, os quais decorrem do saldo financeiro dos duodécimos, aos quais se refere o artigo 168, parágrafo 2º da Constituição Federal. Créditos orçamentários esses que, a propósito, constam da Lei Orçamentária Anual em vigor, Lei nº 784 de 2024, cuja vigência e execução é induvidosa. Logo, resta superado, de igual modo, o fundamento jurídico segundo o qual haveria, aspas, criação de despesa sem a devida previsão orçamentária, fecha aspas. A tal propósito, apenas para espancar qualquer controvérsia sobre o tema, o artigo 16, inciso 1, parágrafo 1º da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, determina que se considera adequada com a LOA apenas a despesa que tenha sido, aspas, objeto de dotação específica e suficiente, fecha aspas, de forma que, aspas, somadas todas as despesas de mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício. Nesse sentido, o projeto de lei número 5, ora em apreço, para além do fato de possuir dotações específicas e suficientes, previstas na LOA em vigor e estabelecidas para execução no âmbito deste exercício financeiro, não merece censura sequer sob o prisma da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que nesse tocante admite, inclusive, contrapartidas oriundas de créditos genéricos. Nesse diapasão, preleciona a melhor doutrina, a saber, aspas, a despesa majorada por conta da ação governamental deve possuir uma contrapartida em receita na LOA, mesmo que tal contrapartida seja proveniente de um crédito genérico. O importante é garantir que a despesa possua uma fonte de financiamento contemplada no orçamento. De outro lado, o dispositivo ainda prescreve a necessidade de o gasto então majorado não ultrapassar os limites de despesa que tenham sido estabelecidos para o exercício, garantindo, nesses termos, a permanência do equilíbrio financeiro. Cito aqui Tatiane Psitelli, Direito Financeiro, editora GEM, página 137. À luz de todas as razões jurídicas supracitadas, já seria o bastante para demonstrar a absoluta nulidade jurídica do veto do Executivo ora em exame. Ocorre, porém, que ao ler a página 8 do aludido veto, mostrou-se translúcida a intenção não republicana do Executivo ao proceder ao veto. Intercalando erros canhestros de gramática com erros jurídicos crassos, afirmou o chefe do Executivo. Eis o trecho. Aspas. Por fim, importante que se diga que as devoluções de recursos da Câmara Cutil, não pode ser objeto de projeto de lei de criação de gastos, vírgula, primeiro, vírgula, porque são recursos livres do município, vírgula, segundo, vírgula, porque o gasto é criado em definitivo e os valores devolvidos têm um fim, tem sem acento circunflexo. Portanto, se torna ainda mais inconveniente, sem N, o projeto de lei aqui vetado. Ora, extrai-se do trecho acima o desejo do chefe do Executivo de emascular este poder legislativo no que toca às suas altaneiras atribuições, com vistas a castrar-lhe a autonomia institucional, sobretudo nos aspectos financeiros e orçamentários. Segundo afirmou o prefeito, esta Casa de Leis não poderia legislar, aspas, criando gastos, fecha aspas, pois o orçamento desta Câmara Municipal seria, em seus dizeres, aspas, recursos livres do município, fecha aspas. Vejamos, pois, o que diz o Supremo Tribunal Federal a respeito de ambas as questões suscitadas pelo prefeito.
Quanto ao fato de a Câmara Municipal legislar criando despesa para a administração, tal questão já está pacificada no Supremo Tribunal Federal desde 2016, ao julgar o recurso extraordinário número 878.911, procedente do Rio de Janeiro, sobre a sistemática da repercussão geral, cuja tese firmada foi, aspas, não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que, embora crie despesa para a administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de seus servidores públicos. Fecha aspas. No presente caso, tal como já demonstrado acima, a matéria, além de não se situar no domínio da iniciativa reservada do chefe do Executivo, sequer cria despesa para a administração, razão pela qual se torna o veto do prefeito ainda mais execrável, por não demonstrar a deferência devida para com o operoso trabalho parlamentar levado a cabo por este Poder Legislativo. No que se refere à liberdade ou não quanto ao manejo de seu próprio orçamento, não podemos esquecer da autonomia administrativa, financeira e orçamentária de que dispõe o Poder Legislativo, artigo 2º, 165 e 168 da Constituição Federal. Neste passo, traga à tona a doutrina de referência, bem como o precedente do Supremo Tribunal Federal, que bem delimitou a matéria. Aspas. Pela autonomia dos poderes e órgãos, não pode o Executivo, por exemplo, inserir gastos de um poder ou órgão dentro do seu limite de despesas. Numa hipótese em que o Executivo do Estado de Roraima tentou submeter os gastos do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado aos orçamentos e limites de despesas com o pessoal do Poder Executivo Estadual, entendeu o STF, ADI 5563, procedente de Roraima, relator ministro Edson Fachin, julgado em 6 de junho de 2022, ter havido infringência ao princípio da separação de poderes, bem como usurpação de competência da União para editar normas gerais em matéria de direito financeiro. Cito Harrison Leite, Manual de Direito Financeiro, editora Juspodium, página 617. Logo, à luz da doutrina e notadamente do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal acima citado, é pacífico o entendimento segundo o qual o Executivo não pode exercer interferência nos orçamentos dos poderes e órgãos que possuem autonomia administrativa, financeira e orçamentária, de sorte que essa pretensão do chefe do Executivo de, aspas, sequestrar, fecha aspas, o orçamento deste Poder Legislativo deve ser prontamente rechaçada por todos os preclaros vereadores que compõem a sedilidade. Em suma, tendo em vista a harmonia do projeto de lei número 5 de 2025 com o regramento constitucional, legal, jurisprudencial e doutrinário, e tendo em conta o fato de que o chefe do Poder Executivo enviou hoje a esta Casa o projeto de lei número 18, que tem por finalidade auxiliar o atleta Pedro, resta claro que o prefeito não está imbuído de interesse público, pois se estivesse, teria sancionado o projeto de lei número 5 de 2025, com o que os recursos públicos para auxiliá-lo, bem como a todos os atletas em potencial contemplados, já estariam sendo transferidos. Assim agindo, o chefe do Executivo, para além do fato de atuar à margem das diretrizes constitucionais e legais, retardando dolosamente a transferência oportuna das dotações orçamentárias ao esporte, revelou com todas as vênias comportamento de todo incompatível com o cargo que exerce, de modo a reduzir a dignidade do ofício executivo a um plano político menor, em aberto, claro e flagrante desapreço ao interesse social e, sobretudo, demonstrou profundo menosprezo e irreverência a esta sagrada Casa de Leis. Portanto, forte nas razões jurídicas citadas, a derrubada do veto por este egrégio Parlamento Municipal é medida de rigor nos termos do artigo 66, parágrafo 3º da Lei Orgânica Municipal. É o parecer, presidente?